Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à igreja, no sentido de um templo físico, a uma construção. Será que tem valor? Será que tem um significado para os nossos dias que nós estamos vivendo? Sim, tem. É preciso nós considerar, é possível, nós temos que valorizar o templo no sentido físico. Nós vemos isso que quando Salomão terminou de construir, e Davi queria construir o templo para o Senhor, para colocar a arca do Senhor ali dentro, mas como ele derramou muito sangue, então Deus disse que ele não iria edificar esse templo para o Senhor. Então, no governo de Salomão, que foi um governo de paz, então Salomão construiu esse templo. E quando terminou de construir, como nós vimos ali, a glória do Senhor encheu aquele templo ali, de maneira que o sacerdote não podia nem ministrar. Veja o valor que teve aquele lugar que foi construído, que foi dedicado, consagrado para adorar ao verdadeiro Deus. Então o templo físico, material, tem grande valor para nós nesse dia. O próprio Jesus, no dia de sábado, ele ia à sinagoga, que era um templo, que era uma casa, que é onde os judeus iam, estudar a lei de Deus, os profetas, ministrar. Jesus ia ao templo, e quando nós vemos ali, Jesus iniciou seu ministério, ele foi ao templo, e pegou o livro do profeta, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, quando ele lê aquela passagem, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu. Que nós possamos valorizar a igreja do Senhor como um templo físico, porque foi um lugar, é um lugar onde Deus honra, é um lugar onde a sua igreja, no sentido espiritual, de todos aqueles que nasceram de novo, e o Espírito Santo de Deus habita dentro do crente e na sua coletividade, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Então, o templo no sentido físico, ele tem grande significado, deve ser honrado pelo cristão, deve ser dedicado realmente com toda a dedicação. O cristão deve olhar para o templo como um lugar que foi consagrado ao Senhor. Pedro e João, ele ia ao templo, que estava um coxo ali, sentado à porta formosa, quando pediu esmola para ele olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, em nome de Jesus, te damos, levanta-te e anda. Então o escritor aos Hebreus, ele diz que, exortando aos cristãos a não deixar o lugar onde ele se congrega, porque ele diz assim, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, anti-admoestando uns aos outros, quanto mais vede que aquele dia está se aproximando. Então muitos estão negligenciando a casa de Deus, esse lugar que foi construído, que foi consagrado. Deus chegou para dizer a Salomão, que diz, toda oração que for feita neste lugar, ele ouviria lá do céu. Então quando Jesus teve aquele encontro com aquela mulher samaritana ali, que ela estava preocupada onde deveria o lugar, onde se deveria adorar a Deus, não é que Deus estava mudando, desvalorizando o templo. Aí mostra uma adoração pessoal, individual. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar aonde ele estiver. Mas o templo continua tendo um significado, uma importância para os cristãos do Novo Testamento. E a orientação é essa, nós não sabemos quem foi o escritor hebreu. Não deixemos a nossa congregação, o lugar onde se reúne, se congrega. Sabem que todas as religiões têm a sua casa, tem um lugar que eles dedicam para adorar aos seus deuses. Ele faz com todo prazer, com toda a dedicação. E por que a igreja, que o Jesus disse assim, que ele iria edificar a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela? É claro que Jesus estava falando de igreja aí no sentido espiritual, de todos aqueles que nasceram de novo. Então sua igreja do Senhor Jesus, ele habita nela através do seu espírito na vida dos cristãos. Mas esses cristãos também precisam de um templo, que nós chamamos de igreja no sentido físico, aonde a igreja se reúne
para adorar ao verdadeiro Deus. Que nós possamos cada dia nos despertar, né, valorizar o templo, a casa de Deus. Muitos estão substituindo, né, a casa de Deus por lazer, estão deixando seus compromissos. Quer dizer, por mais bom que a nossa casa seja, ela não é realmente como este lugar que foi consagrado. É ali onde o propósito do cristão deve ser exclusivamente para adorar o Senhor, louvar o Senhor, ministrar a palavra do Senhor, aprender do Senhor. Então que haja um despertamento, né? Aí a casa do Senhor, né? Que nem diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja alegria, prazer, que nada possa substituir os cultos da casa de Deus, né? Coral, conjunto, a criança, adolescente, né? Que haja um despertamento para estar ali naquele lugar adorando ao verdadeiro Deus, né? O diabo tem tentado realmente desvalorizar, né, essa casa de Deus, este lugar que foi santificado para o Senhor. O cristão tem substituído, né, por outras coisas, mas que nós possamos despertar e valorizar a casa de Deus, como o Eclesiastes diz, capítulo 5, Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, reverencie a casa do Senhor, porque é um lugar ali onde o Espírito Santo distribui os dons espirituais, onde o povo se reúne em uma comunhão, né? Que é um ambiente confortável, é um clima espiritual, onde nós sentimos a presença de Deus. Deus tem liberdade para operar, né? Então, que nós possamos valorizar a casa do Senhor. E a própria Bíblia diz, né? O próprio Deus falando, né? O livro do profeta Isaías, né? Quando diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O próprio Jesus valorizou o templo quando ele estava negociando. Dentro era uma casa física, mas Jesus sabia que aquele templo foi realmente construído para honrar a Deus, para o Senhor fosse glorificado naquele lugar ali, e estava transformando em negociata, ali negociando, né? Os cambistas estavam trocando e vendendo moedas e animais ali, que ele pegou até um chicote, ele se irou-se, numa ira santa, é claro, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós tereis transformado em covil de ladrões. Veja como Jesus honrou o templo físico. Então, nós temos que valorizar a casa de Deus, né? Esse templo, esse lugar que foi consagrado para o Senhor, que nós possamos realmente entregar a nossa vida, né? Com amor, com dedicação, desenvolver os nossos talentos que Deus tem entregado, cântico, aquele que tem, né, ministra a palavra de Deus, aquele que prega ali, quando se reúne com esse propósito do nome do Senhor ser glorificado na terra. Então não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Então já existia um costume naquela época de pessoas que estavam substituindo a casa de Deus por outras coisas, né? Como tem grupos aí que disseram assim: não, a igreja pode ser um grupo reunido aqui, nós não podemos cultuar só a Deus na igreja. É bem verdade, mas tirando esta visão, então em qualquer lugar nós adoramos a Deus. Estão substituindo essa casa que foi consagrada em grupos isolados, né? Querem viver sem uma orientação de um pastor. Mas a Bíblia diz que realmente aos dons ministeriais que Deus deu à igreja, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, e nós vimos ali mestres, né? Para que a igreja ela crescesse no conhecimento de Cristo Jesus. Então um cristão que não vai à igreja para aprender através daqueles que Deus confiou esta responsabilidade como guias espirituais, é um cristão que vive uma vida vulnerável. Qualquer tipo de doutrina, de ensinamento, ele pode ser levado, como nós temos visto no decorrer da história, muitos que têm substituído, né, programas e televisão. Tudo bem, é um meio de comunicação, né, pelo qual o evangelho de Deus deve ser pregado, mas muitas pessoas estão deixando de ir ao templo, né, para realmente viver dependendo de um programa de televisão, de maneira alguma. Televisão é um meio de comunicação para aqueles que realmente não vão ao templo, e realmente nós estamos em casa também, nós assistimos, mas jamais nós poderemos substituir um programa de televisão
pelo templo, pela casa, né, que foi consagrada ao Senhor. Então nós devemos estar lá honrando os nossos compromissos e o nome do Senhor ser glorificado. Então que nós possamos nos despertar, né, para ir à casa do Senhor, como o salmista Davi se expressou: alegrei-me, que haja prazer em ir à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.